Tá gravando, eu vou sair da aula. Não, deixa o celular aí, abre no celular da avó, só deixa ela rodando, para ver aqui o número de pessoas. Bom, sociologia, a gente teve uma aula, várias aulas de filosofia, agora a gente começa a entrar no bloco de sociologia. Sociologia, cara, no Enem, principalmente, é muita interpretação. É ler o texto e responder. Você não precisa ter muito conhecimento, assim, professor, eu quero aprender Marx e tal. Só se você for esquerdista mesmo. Aí, para ler Marx, e na verdade, esquerdista nem lê. Ele só compra a camiseta. Mas, fora isso, você não precisa estudar tanto assim profundamente. Vou aprender aqui o que é o, o Durkheim fala sobre não sei o que sociológico e tal. Não precisa ir tanto a fundo. Você vai ver que, principalmente no Enem, as questões você consegue responder só lendo. Lendo. Como é que eu não sei ler? Pô, aí complicou, né? Mas aí você vai treinar. Você vai treinar para tentar aprender. Vamos aqui. O que é sociologia? Ih, professor, eu não sei. Sociologia é a disciplina que eu tive na escola, que eu tinha que riscar os negócios. Bom, a sociologia é diferente da filosofia. A filosofia começa no 7 século antes de Cristo, blá, blá, blá. A sociologia é bem recente. Sociologia, bem recente não é na época que você nasceu, em 2008. Bem recente é o século XVIII, por aí a sociologia, então, começa no século XVIII. E desinvestiu de vez. Agora tem umas 30 pessoas querendo entrar. Deixa eu adicionar aqui de uma vez só. Acho que eles combinaram. Pronto. Liberei tudo. Alguém mandou aqui mensagem, me libera. Professor, me aceita? Eu aceito. Eu aceito como você é. Bom, vamos lá. Sociologia, então, começa lá no século XVIII. A galera começou a problematizar e pensar e criticar o sistema que eles estavam vivendo. A realidade, eles começaram a pensar, bom, essa realidade que a gente vive, no século XVIII, ela pode ser destruída e pode ser reconstruída. Outras coisas poderiam criar na sociedade. Não sei se você vai lembrar, você já estudou história, uma disciplina chamada história, talvez vocês viram alguns acontecimentos do século XVIII, muita mudança na Europa, muita coisa nova. A galera começou a pensar, bom, acho que a sociedade pode mudar, pode ser diferente, talvez o que está aí não seja precisamente a ordem natural das coisas. O conhecimento científico, a gente fala de revolução científica aí no século XVIII, parte também para essa área das humanas, nesse processo de compreender a realidade social. É que alguns vão chamar isso de física social. Como assim física social? A física é a ciência, é a área que lê e interpreta a natureza. A física. Eu gosto muito de física, é isso para vocês. Recomendo muito vocês fazerem o curso de física. Primeiro semestre vocês vão amar, e aí no segundo vocês já vão ter desistido. Então, primeira aula vocês vão gostar, aí vocês vão botar no Twitter e tal, então não vai falar, pô, física na USP. E aí, na hora que você começa as aulas, você vai pensar, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Traz aí um corote para mim, que eu não vou aguentar ver essa aula toda, não. Primeiros 5 minutos. Mas bora lá. Bom, só para você lembrar, essa leitura aí da física, da natureza, de matematizar o mundo, a galera começou a pensar isso com a sociedade. Pensar, bom, vamos ver aí quantos pobres tem, quanta gente na rua, quantas pessoas estão nascendo. Vai ser uma verdadeira ferramenta, principalmente para o Estado, pensar como é que está andando a população. Então, começa com uma física social. Uma física não da natureza. Física, na verdade, é natureza, vocês que viram a filosofia. Quem estava lá na aula daquele professor otário de filosofia falou que física é natureza. Surge, então, a sociologia nesse período. O objetivo era compreender os conflitos, as transformações e as permanências da sociedade contemporânea. O que levou esse processo de mudança? Você deve falar, professor, mas o que levou essa mudança? Você não deve ter perguntado isso, mas você deveria ter perguntado. Bom, ela buscava uma interpretação científica da realidade social, aí tem perguntas como: por que o rei manda? Por que o rei manda? Por que ele manda? É porque ele tem uma coroa? Porque ele tem um sangue azul? Porque ele é careca? Porque ele está casando com a prima, com a irmã e está dando defeito na família? É por isso? Por que a gente é pobre? É porque Deus escolheu, Deus assim quis que a gente fosse pobre, fosse servo? Por que as pessoas estão morrendo de fome? Professor, é porque não tem comida, mas tem muita mangueira por aí para eles comerem. Mangueira é o que não falta. Morre de fome porque
não querem subir no pé de manga. Bom, essas perguntas aí, apesar de ser perguntas meio que hoje, pô, isso aí. Mas a galera regia muito, tipo, é da natureza, é porque Deus assim quer, é porque tem uma ordem divina, uma ordem do rei e tal, e as coisas assim. E ela começa a pensar, bom, a sociedade deveria funcionar assim? Os conflitos e as transformações sociais eram vistos como natural, normalizado, coisa da natureza, Deus assim quis. Ou seja, se era natural, se era da ordem do divino, a gente não poderia interferir. É o destino. Fazer o quê? Nascer pobre, morrer pobre, é isso aí. O rei é o rei, é isso aí. Vamos aceitar, né? Vamos deixar assim seja. As coisas são como elas deveriam ser. Então, não é o problema. Algo que a gente possa agir ou pensar, não é o problema, é o destino. Só que o destino não é um objeto das ciências. Mas se não é um destino, se não é uma ordem natural, se não é uma ordem divina, a gente pode pensar como transformar essa realidade, ou como entender essa realidade. Entender porque o rei é rei, porque o pobre é pobre, e etc, etc. Tudo bem até aí? Você já se perdeu? Não se perdeu, não. Vamos devagar, vai certo, vai dar certo. Confia, joga nos peitos do pai aqui que eu vou conseguir acertar as questões. O ruim é que eu não vou estar lá para responder contigo, mas vai ser. Bom, três aspectos interessantes. Primeiro, a ordem econômica, estava acontecendo aí? O que, professor? Eu não sei, eu não estudei nada de século XVIII ainda. Eu só comecei a estudar a Grécia Antiga agora. Revolução Industrial, não sei se você ouviu falar nisso, Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai alterar as relações sociais e econômicas da época. Vai ter urbanização, aumento da população, desenvolvimento do comércio, industrialização, principalmente pensando na Inglaterra. Cara, professor, eu quero ler mais sobre isso, eu quero sair daqui e ler, sabendo Revolução Industrial. Essas coisas aí você podem ver no livro, eu vou botar aqui no chat, A Era das Revoluções. A Era das Revoluções, você se liga, né? Eric Hobsbawm. Será que eu escrevi certo? Deixa eu jogar aqui. Deixa eu googar esse nome, acho que é isso. Só googar aqui rapidinho. Se eu escrevi certo, vamos ver. Hobsbawm. Caramba, escrevi certo. Meu Deus do céu, como Deus trabalha, viu? Deus utiliza a gente de várias maneiras poderosas. A Era das Revoluções, você pega um capítulo lá sobre a Revolução Industrial, pega um capítulo sobre a Revolução Francesa e dá uma lida. É um livro denso, é um livro assim para você colocar, jogar no seu status do WhatsApp, falar, ó, tô lendo Eric Hobsbawm. Quem conhece vai falar, pô, você é foda, você já tá na universidade? Não, o professor aqui indicou no cursinho, eu comecei a ler, vou ler todas as eras da Revolução do Eric Hobsbawm. Vai nessa. Eu só li esses dois capítulos aí, mas eu jogo no meu currículo. Toda vez que tem uma conversa, eu cito Hobsbawm, que é para a galera pensar, pô, esse cara aí é inteligente. Mas só li esses dois capítulos. Faça isso também, recomendo. Bom, Era das Revoluções, você pode ler esse livro, Era das Revoluções, pega lá o capítulo sobre a Revolução Industrial, pega o capítulo sobre a Revolução Francesa. Se você pegar as questões, várias vezes ele é citado, mas eu acho que o trabalho de você ler ele é muito mais difícil, é só realmente você quiser, tá? Bom, mão de obra barata e abundante, a expulsão dos campos, teve na Inglaterra lá os cercamentos e tal, a galera sendo expulsa do campo, aquele mundo feudal que a gente conhecia está sendo dissolvido, e aí você vai ter um novo e terrível quadro de exploração desigual. Começa a pensar o capitalismo, começa nesse momento aí. Ok? Outro ponto é política. Se eu não gosto de política. Não, mas eu estou falando um marco econômico. Você vai lembrar, Revolução Industrial. Um marco político, Revolução Francesa. A gente está falando de nascimento da sociologia, eu escrevi assim, a sociologia nasce lá no século XVIII, um marco econômico, a Revolução Industrial, um marco político, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai alterar a ordem política, vai alterar o que a gente sabe sobre o mundo. Vai ser uma nova maneira de ver o mundo, vai construir novos caminhos, bandeiras revolucionárias, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso vai mudar como você vê e enxerga o mundo. Essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de revolta surge dentro de um sistema liberal capitalista, tem que lembrar disso. E aí ele vai começar a pensar sobre a desigualdade dos nobres e do plebeu, que vai ser substituída pela desigualdade do proprietário e dos não proprietários. Quem tem os meios de produção e quem não tem os meios de produção. A liberdade apenas formal, no sentido apenas da forma, vocês agora são livres,
E é isso. Vocês são livres, mas, pô, só pobre. Não, vocês são livres agora. Você não precisa aqui. Mas aí, se você quiser uma grana, você trabalha na minha empresa, eu te dou uma mixaria, você trabalha 16 horas por dia, bota a sua criança para trabalhar, que tem mãos pequenas, que é melhor para mexer em algumas ferramentas, bota as mulheres para trabalhar, porque a gente luta aqui pela igualdade, então a mulher vai trabalhar também 14 horas por dia. E é isso. Então, é liberdade formal. No sentido. A Shen, falando nisso, aí eu não dou aula de atualidades para vocês, mas falando em Shen, tem um termo que pode cair em redação. Ó, vocês veem que eu divago muito, né? Eu divago muito, mas vocês vão ver que faz sentido. Vocês estão fazendo vestibular. Ah, o professor divagou sobre isso, e eu não dei ouvidos para ele. Sobre a Shen, você pode falar sobre um tema, moda vestibular. Eu estou pesquisando aqui, sabe, galera? Só para eu pegar um tema que fashion. Vou escrever esse é o tempo que eu estou querendo. Fashion. Depois dá uma pesquisada sobre isso. Escrevi errado. Oh, meu Deus do céu. Em inglês eu não sei escrever, viu? Eu sei escrever só em outras línguas. Não, escrevi certo. Olha só como é que deu esse trabalho. Depois dá uma pesquisada desse termo, professor, eu vou pesquisar e vou lhe mandar lá no seu privado. Ó, pesquisei, professor, falava isso e isso, eu não entendi nada. Eu te explico. Beleza? Putz, acabaram de falar que hoje está sendo o jogo do Águia de Marabá versus São Paulo. Eu não estou assistindo. Espero que o Águia ganhe contra o São Paulo. Mas bora lá. Igualdade jurídica, também apenas formal. Isso é importante, dá para você citar em algumas redações, essa questão de liberdade formal, igualdade formal. Quando eu estou falando em forma, é porque é só juridicamente feito, é só lá na legislação, é só no código, é só para inglês ver, no tipo, não, vocês são livres. Não, a gente é igual perante a... Mas no material, no mundo material, na matéria, pessoas são livres, realmente? Você pode comprar aí onde você quiser? Não. Você é igualmente como outra pessoa que tem grana para postular no judiciário, entrar com também não. Bom, eu estou te dando esse panorama para você entender as coisas que estavam acontecendo que vão levar a essa criação dessa física social. Você vê que é um mundo em mudança, um mundo em discussão, um mundo em transformação. Então, 2 pontos importantes aí. Basicamente esse. Econômico, político, e tem cultural. Cultural, por algum motivo, eu saí daqui, tirei por algum motivo, eu não lembro, esse slide eu mexi nele recentemente também. Mas cultural eu lembraria do iluminismo. Depois eu volto para vocês, mas 3 pontos. Eu acho que é importante lembrar. Marco econômico é a Revolução Industrial, marco político é a Revolução Francesa, e o marco cultural, eu diria que seria o iluminismo para esse novo mundo aí que estava acontecendo. E aí vamos para outra discussão. Conhecimento científico, conhecimento religioso e conhecimento filosófico. Qual é a diferença? Isso é de questão. Isso realmente, você saber mais ou menos a diferença, vocês sabem. No fundo, lá no fundo, dentro da cabeça de vocês, um pouco quase vazia e oficina de terríveis coisas, vocês sabem. Numa questão não dá para errar. Isso porque é uma das questões, provavelmente são questões fáceis. Se é uma questão fácil, você tem que acertar. Se é uma questão difícil, você tem que acertar também. Você tem que acertar tudo, mas é melhor antes errar uma difícil que acertar uma fácil que todo mundo vai acertar. Bom, o conhecimento é compreensão e práticas adquiridas cuja memória e transmissão permite lidar com as tarefas do dia a dia. Conhecimento seria isso. E existe diferente tipo de conhecimento. Existe, professor? Existe diferente tipo de conhecimento. É a compreensão e a prática adquirida, mas essa compreensão e prática adquirida ela pode ser de forma diferente. Bom, e a gente pode falar em 3. Um conhecimento científico. Qual é o conhecimento científico? Ele é baseado em método rigoroso, investigação, caracteriza por ser passível de crítica, de você pensar, não, tem uma doença e esse remédio aqui vai curar, toma aí. Aí alguém vai falar, pô, mas esse remédio aí é para verme, talvez não vai dar para curar. O pensamento científico, ele abre espaço para essa discussão. Deixa eu só mudar aqui meu microfone, não sei se vai ficar piorzinho para vocês. Vocês me falam. Vocês ainda me escutam? Sim, né? Beleza. Bom, glória a Deus. Vamos. Então, conhecimento científico, métodos rigorosos, investigação,
passível de crítica, correção, refutação, podendo absorver novas inovações, expandir a sua área de inovação. Esse é o conhecimento científico. Tem método, ele pode ser passível de crítica. É por isso que vocês falam assim, alguns, pô, mas a ciência muda todo dia. Uma hora pode comer ovo, outra hora não pode. Uma hora café faz bem, outra hora café faz mal. É porque são vários pesquisadores, e pesquisadores que se confrontam e tal, e tentam se aproximar da verdade. Um erro que a gente tem é achar que a ciência te traz a verdade. Não é isso? A ciência não me traz a verdade? Não, ela não revela a verdade para mim? Bom, se ela trouxe essa verdade, tem algum problema, porque ela está em constante mudança, ela está em constante discussão. A ciência, ela te aproxima da verdade, mas ela é passiva de crítica, de discussão, de chegar. Pensa, por exemplo, a revolução que o Isaac Newton fez, ou que o Galileu fez, depois o Newton, depois o Einstein. Então, a gente está se aproximando cada vez melhor, cada vez, da verdade. A ciência, na verdade, é uma aproximação e a tentativa de te afastar do erro. Por isso que a ciência é sempre um confronto de ideias para tentar te tirar fora do erro. Bom, e o conhecimento religioso? O conhecimento religioso é com base na crença, que é diferente de um método rigoroso. Ele não é passível de refutação, de discussão, às vezes é um dogma. E ele influencia a tua percepção e explicação da realidade social. Porque tua explicação da realidade social, tua percepção do mundo, vai depender também do tipo de conhecimento que você está usando. Se for um conhecimento religioso, sua concepção de mundo vai ser a partir daquela realidade sua, daquele seu conhecimento. A sua realidade, como um xamã, por exemplo, aí eu vou indicar outro livro. Se você indica muito livro, né? Eu indico, eu nem sei se vocês vão ler. Mas é um dia, quando falarem aí, você fala, o professor já falou desse livro. Ou então você jogar na bio aí do Tinder de vocês, dizendo que vocês leram. Eu estou aqui em outra aba pesquisando o nome do livro. A Queda do Céu, acho que é isso. A Queda do Céu. Aqui, A Queda do Céu. Esse livro é legalzinho. Professor, é um livro gigante, eu sei, é um livro gigante. Lê lá um capítulo, só para dizer que leu, só para enganar os trouxas. Falar, para chegar lá na pessoa que você gosta e falar, li uns capítulos. Você não fala que lê uns capítulos, você fala, já li A Queda do Céu, você já leu também A Queda do Céu e tal, sou muito intelectual, blá, 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 porque o cara fala isso. Você lê um resumo, lê uns capítulos. Dá para enganar um crush, entendeu? Conhecimento religioso, então, por que eu citei ele? Porque a forma como você vai interpretar o mundo, falar sobre o mundo, ver a questão da natureza, vai ser também da onde você está partindo, o conhecimento que você está partindo. Bom, e o conhecimento filosófico? O conhecimento filosófico, ele vai buscar a compreensão, o significado e a origem das coisas. A gente estava falando sobre origem, sobre o arquê das coisas, aquela baboseira lá que o otário de filosofia estava falando. Então, o conhecimento filosófico é um pouco nisso. Nas questões, para falar a verdade, se ligue em saber o que é conhecimento científico, o que é senso comum. Geralmente, basicamente é isso. Já teve redação da FUVEST sobre isso, que com certeza você já treinou fazendo ela. Já teve questões do Enem sobre senso comum e conhecimento científico, você vê se você sabe a diferença. Já teve, acho que, Unicamp, eu fui Unesp também, numa dissertativa ou numa redação, cobrando, ver se você sabia explicar e falar essa diferença. Bom, e o senso comum? É isso aí. Isso aqui que você tem que saber. Senso comum, conhecimento científico. É diferente? É claro, meu bem, que é diferente. Se fosse igual, eu tinha a mesma palavra. É diferente. Senso comum. Conhecimento científico, conhecimento científico. O senso comum é o conhecimento baseado na experiência daquilo que nos é transmitido cotidianamente. Aquilo que você aprende com sua rotina. É manifestado por opiniões, ideias, concepções que vão prevalecer em determinado contexto. O senso comum, às vezes, vai prevalecer em determinado contexto. Por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo. A gente sair, gripar, as galera pensam, não, gripou porque choveu e tal, caiu água na sua cabeça, mas na verdade não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Se fosse, é só não pegar chuva. É outra relação, mas o senso comum vai acreditar que, vamos tomar vitamina C quando está gripado. Bom, o senso comum diz isso, em 7 dias você está bem, mas não vai fazer grande diferença, não vai te curar a vitamina C. Você tomasse um copo com água durante 7 dias, a gripe costuma também ir embora durante 7 dias. Então, mas o senso comum é um conhecimento? É.
mas ele é baseado na experiência daquilo que não é transmitido cotidianamente. Aí alguém pode perguntar, o senso comum seria uma popularização de um conhecimento empírico? Sim, conhecimento empírico, para quem não sabe, é o conhecimento da experiência que você aprende com o mundo, e você populariza ele como uma ideia, uma opinião verdadeira e tal, e é transmitido com base na nossa experiência e nossas relações cotidianas, mas ele não tem uma base metodológica, uma base investigativa, vários cientistas criticando um outro num paper, num documento. É só, é isso. Foi transmitido, minha mãe falou que era assim, não podia deixar a sandália virada, porque senão alguém morria e tal. Mas isso não passou por um rigor científico, etc. e tal. E o conhecimento científico, como eu te falei, busca explicar os fenômenos naturais e sociais por meio de aplicação rigorosa de um método de investigação. Aqui tem um método de investigação, o senso comum não tem. Beleza? Por outro lado, eu tenho que citar esse cara que é meio polêmico, não google o nome dele, Boaventura de Souza Santos, porque quando eu citava ele ainda não estava dentro de umas polêmicas. Hoje em dia ele está, e você vai descobrir umas coisas bem, umas fofoca bem pesadas sobre esse idoso aí de Lisboa, umas coisas aí que talvez ele tenha feito, mas não entra no caso. Mas o que ele fala aí, acho que dá ainda para se aproveitar. Por outro lado, há aqueles que consideram a ciência e o senso comum como complementares. Como assim a ciência e o senso comum? Eu gosto muito disso, que eu acho que eu já devo ter citado uma redação que eu escrevi por aí. As duas coisas podem ser complementares. E numa redação isso ficaria bonito, se você conseguir escrever bem. Você vai falar, não, o senso comum é isso e isso, pode trazer esse problema, não tem base de investigação, não tem uma metodologia, é aprendido com o cotidiano e, às vezes, reforça estereótipos, reforça racismo, reforça as ideias autoritárias e tal, blá, blá, blá. Já a ciência funciona como é rigoroso e tal, tem uma, você tem uma explicação. Mas aí o Boaventura fala que elas podem ser complementar. Como assim? A complementaridade, eu não sei o que é complementar, é uma coisa que vai se complementando. Pense você e uma pessoa que você gosta, que elas parecem se complementar, elas parecem se encaixar. Pensa aí, uma pessoa que você gosta. Então, a pessoa gosta do menininho lá do BTS. Pô, aí, iludido dessa forma, essa hora da noite é foda, mas tudo bem. Mas pensa aí que é algo, duas coisas complementares. É algo a ser perseguido, essa junção, essa alguma coisa ser parte uma da outra. Essa justificação, ele vai dizer que essa divisão se justificou naquela época, mas agora ela pode ser substituída por uma aproximação. E como é que eu aproximo as duas coisas? A gente transforma a ciência, a gente deixa a ciência mais acessível, a gente faz a ciência se tornar mais popular, a gente faz a ciência se transformar parte do cotidiano das pessoas. Enquanto o senso comum, o que as pessoas já tinham como senso comum, ficar menos supersticioso e restrito a uma tradição, tirar a superstição, deixar ele mais transformar, ensinar método científico para as pessoas. Então, aí um exemplo aqui meio escatológico. Lá no norte, para quem não sabe aí que chegou agora, eu sou macapaense, vindo parar para São Paulo e tal, não sei se é algo comum por aqui também. Mas lá no norte, minha avó falava assim que falava para as crianças, por neto dela, tinha uma pimenteira no quintal. Pimenteira é um pé de pimenta, para quem é de São Paulo e não sabe, pimenta não vem nas caixinhas, vem numa árvorezinha pequena e tem umas pontinhas, a gente chama de pimenteira, só para explicar para o pessoal de São Paulo. E ela tinha uma pimenteira no quintal e falava para os netos delas urinarem lá, e aí, tipo, eu deixei isso lá no fundo da cabeça. E aí, recentemente, eu veio assim na madrugada esse pensamento, fui pesquisar sobre isso e descobri que a Embrapa fez uma pesquisa sobre esse conhecimento popular das pessoas, tem que ser popular das pessoas, lógico, né? E aí tinha uma explicação que isso fazia sentido para o crescimento da planta, por conta da adição de amônia no solo. Isso fazia com que a planta desenvolvesse de forma melhor, principalmente em solos pobres. Salvo engano, é amônia. Não lembro. Eu li um artigo, era de madrugada, eu não vou estar decorando tudo. Mas percebe que é um conhecimento popular que a galera lá foi investigar e descobriu que tinha uma base, que tinha uma coisa que, pô, isso aí faz sentido. Então, percebe como as coisas podem se tornar complementar?
a ciência ela se torna mais acessível, o senso comum menos supersticioso, aí é interessante. Esse cara aqui dá para citar ainda sem medo. O Boaventura Santos é meio polêmico hoje em dia citar ele. Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão saber da fofoca. Mas aí, essa é uma concepção pensada, por exemplo, por Paulo Freire. Você vai citar Paulo Freire? Você é comunista? Você fez o L? Você vai dar sua casa para o Boulos? Não, cara, calma lá, vamos pensar aqui. O Paulo Freire ele vai pensar em algo parecido. Ele defende uma valorização do saber popular na construção do conhecimento. Pegar o que as pessoas já sabem para desenvolver o conhecimento. E aí é sempre o exemplo que dá, assim, não é tipo, você não vai chegar no processo de alfabetização e decorar como lá, tipo, M de maçã, U de uva. A pessoa às vezes nem viu nem uma uva, nem uma maçã. Você vai pegar coisas do cotidiano, ele é um pedreiro, bom, vamos falar sobre, tipo, vamos aqui aprender a escrever tijolos, vamos cimento e tal, da matemática, vamos usar a matemática básica aqui, você calcular quantas sacas de cimento por quantas sacas de areia, qual a proporção que você vai fazer, quanto tijolo por metro quadrado, salvo engano, se o tijolo for de 8 furos, vai ser 25, aqui, ó, conhecimento aqui para vocês aí que nunca pegaram a mão na massa. Mas, basicamente, você vai, tipo, pegar essa valorização do saber popular nessa construção do conhecimento. Você não vai apenas dispensar, falar, não, você está errado, você é burrão, vem comigo que eu te ensino. Não, você vai valorizar esse conhecimento popular, que as pessoas já sabem de alguma coisa. Não, você sabe de alguma coisa. Eu não sei, você sabe sim de alguma coisa. Pelo menos mexer no TikTok você deve saber, você sabe de alguma coisa. Então, pegar esse saber popular da construção do conhecimento. E era algo que o Paulo Freire defendia. Essa construção do conhecimento, onde haja uma conexão entre o sujeito que produz e a realidade social. O sujeito, o eu, a pessoa que está lá, o alfabetizando, o educando, com a realidade social dele. Essa complementariedade entre o senso comum, saber popular, e o método científico e a ciência. Então, isso de complementaridade, às vezes, é muito, porque uma redação, o Zé Povão, todo mundo vai no caminho de falar, senso comum é ruim, a gente tem que valorizar mais a ciência. Não, beleza. E aí? Qual é a novidade disso? Você foi para o lugar comum. Agora, se você fez esse paralelo, jogou as duas coisas de um lado para o outro, e no final você jogou assim, ó, as duas coisas podem se complementar. No sentido que a ciência ela pode se tornar mais acessível. A gente deveria, então o governo, o Estado deveria tornar a ciência mais popular, enquanto a gente torna o senso comum menos supersticioso. Conforme Paulo Freire defendia que a valorização do saber popular na construção do conhecimento. Pegar essa frase assim, de Paulo Freire defendendo a valorização do saber popular na construção do conhecimento, você finalizaria sua redação, ó, perfeita, assim. Pelo menos 200 de 1000 você ia ganhar. Porque o resto aí você... Bom, aqui, deixa eu ver aqui. Bom, vamos indo aqui. Deixa eu só olhar aqui o horário para a gente não se perder. Porque às vezes eu me empolgo e a gente já foi até 23 horas uma vez. Não, nenhuma mensagem. Se tiver dúvida, joga no chat. Vou falar agora sobre 3 nomes para vocês. Auguste Comte, Max Weber e Karl Marx. Auguste Comte. Gostou aí do Comte? Isso aí eu estou inventando. Isso aí não faz nem sentido estar falando o nome dele assim. Professor, você vai explicar os 3 agora? Os 3? Ligeiro? Não. Eu não sou maluco e não tem para você aprender esses 3 agora. É só para você ter uma visão geral. Esses 3 são importantes para o nascimento da sociologia. Esses 3 são importantes. Não saber o nome deles, mais ou menos o que eles pensavam. Ok, para essa primeira aula tá ok. Depois eu vou falar sobre Comte, depois eu vou falar sobre Marx, depois eu vou falar sobre Durkheim, falar sobre o Weber, falar sobre essa galera toda aí, esses importantes, talvez, sei lá, vou falar sobre alguns aí, mas aqui a gente vai dar panorama em algum rapidamente. Esse cara, o Auguste Comte, ele é o criador do termo sociologia, o estudo da sociedade. Logia, estudo sociedade, né? Não tem muito aí o que explicar. Ele acreditava que a ciência ela poderia ser usada para compreender a sociedade. E ele vai estabelecer que a sociologia é como uma ciência positiva, que deveria se preocupar, abre aspas aí com o que ele fala, entidades observáveis que são conhecidas diretamente pela experiência. As entidades observáveis, a sociedade, como ela funciona e tal, que eu conheço pela experiência, e eu poderia ter a sociologia
como essa ciência para ler a sociedade, para entender a sociedade. A sociologia, então, seria essa ciência para compreender a sociedade. Ele vai falar sobre os 3 estados, o teológico, o metafísico, o positivo. Professor, não vai aprender isso agora. Não, você não vai aprender isso agora. Eu vou explicar para você depois, mas só saber. Augusto, qual é o criador do termo sociologia? Para ele, a sociedade é tão real quanto o organismo vivo. Ele pensa nessa ideia da sociedade como organismo vivo. Ele vai falar que a sociologia é uma reflexão filosófica sobre a sociabilidade humana, uma ciência universal da civilização. Beleza? Durkheim, Emile Durkheim, ele apresenta um estudo sobre fato social, estudo social dos fatos. Quando vocês verem por aí essa palavra, fato social, é Durkheim. É Durkheim. Fato social, Durkheim. Quando vocês verem 3 estados, estado teológico, professor, você não explicou isso aí. Eu não expliquei mesmo, não. Eu vou explicar depois para ti. Calma aí. Mas se você ver essa palavra 3 estados aqui, é conte. Por que eu estou te falando isso? É porque, às vezes, você não consegue lembrar de muita coisa. Mas você lembrar dessa coisinha aqui, só essa relação, nome e algum outro nome, você, não, isso aqui eu acho que é essa a resposta. Você vai, Durkheim? Tá falando fato social? Pô, isso aqui é Durkheim, então talvez essa alternativa aqui. Ele vai aplicar métodos científicos naturais da investigação social. Ele vai ter interesse na divisão complexa do trabalho, a divisão do trabalho. Ele vai construir também lá sobre suicídio, tem um texto dele sobre isso, a gente vai falar e melhor para ele. Ele vai falar que a sociedade, ela resulta da combinação de consciências individuais. São indivíduos, consciências individuais, não é organismo vivo, são indivíduos, e essa combinação, essa integração, essa organização é a sociedade. A sociologia, então, ela vai buscar um conhecimento objetivo dessas leis gerais sobre a realidade social. E o Karl Marx, o comunista, o terror aí da direita brasileira, que o Marx vai voltar um dia. Todo mundo acredita que ele vai voltar e vai implantar o comunismo LGBT no Brasil. Eu acredito nisso. O capitalismo vai ser o foco central da discussão. Ele vai ver o capitalismo, vai olhar para isso e vai ser uma forma de pensar essa nossa realidade. A análise vai ser baseada numa construção materialista da história. Eu vou explicar depois para você. Professor, eu não sei o que é materialismo histórico, dialético. Eu nunca li Hegel e tal. Calma que a gente vai chegar lá. Vai lembrar. Tá falando muita questão sobre capitalismo, sobre luta de classe. Luta de classe é a palavra-chave. Luta de classe. O que é luta de classe? É do filme lá, o Clube da Luta? Quase isso, não é uma luta de classe. Luta de classe é quando o patrão pedreiro e o patrão sai para briga no meio da rua, o pedreiro segurando um machado e o patrão segurando uma chave do carro. Pode ser, mas a luta de classe aí você vai entender como esse principal força motriz da história. Força, se embate, que faz a roda da história rodar, a roda da história girar. Não é redundante, mas tudo bem. Até me engasguei aqui. Fico emocionado quando eu falo de Marx. Desculpa. A sociedade é determinada pelas condições materiais em transformação, sociedade para ele, o modo de produção, a economia, o modo de produção condiciona a vida da sociedade. Por isso que Marx vai dar muita visão para como a produção, como a economia funciona, para entender como se dá a condição social, como se dá a vida das pessoas. Aí a ciência social, já não está sociologia, mas ciência social, realiza a prática, ou seja, as ações concretas e históricas do ser humano que constrói si, o ser humano constrói a si e o seu mundo ao redor. E aí eu vou falar mais sobre isso, vou falar sobre abelhas e tal. Outro nome, Max Weber, a gente já falou. Auguste Comte, aí, criador de sociologia, falou sobre Durkheim, a questão do fato social, falou sobre Marx, luta de classe, capitalismo, dialética, meio de produção. Max Weber, ele vai dar ênfase na ação e não na estrutura. Não na estrutura, a estrutura vai pensar a ação.
Vai pensar num tipo ideal, vai falar sobre o capitalismo, ele vai falar que o capitalismo é apenas uma entre as muitas forças que moldam a mudança social, não é só o capitalismo. Ele vai dar destaque para a racionalização, a mistura entre ciência, tecnologia, organização burocrática, para a obtenção de eficiência. Tem um livro dele que é interessante, a gente vai falar sobre ele, que é O Espírito Capitalista da Ética Protestante, alguma coisa assim, eu esqueci agora o nome do livro, mas é interessante, a gente vai ver mais sobre. A sociedade, para ele, é um complexo de significado dos valores de uma época. As ações humanas, elas são dotadas de um sentido para os indivíduos, então vai vendo que cada um tem um jeito diferente de pensar. E a sociologia, ela vai interpretar o sentido que orienta toda ação. Sentido que está orientando toda ação social. Pensando numa ação e não numa estrutura, como a estrutura funciona. A gente vai ver isso, uma relação principalmente com o protestantismo e o espírito capitalista. Bom, esses são os 4 nomes. E aí, só para vocês terem ideia, a ciência social é um termo maior que vai abranger a antropologia, a ciência política e a sociologia. E aí, a gente vai ter uma aula sobre antropologia, vai ter uma aula sobre ciência política, em algumas aulas. Antropologia, principalmente, falar o que é cultura. Antropologia, estudo do antropo, estudo do homem, ela vai priorizar os fenômenos culturais. E alguns vão chegar a dizer que o que diferencia a gente de outros animais, de outras espécies, é que nós possuímos cultura. E aí existe uma discussão se outros animais têm cultura. Sim, eles têm folclore, eles têm lendas, eles têm algum saber e tal. Há algumas correntes dentro da área de biológicas e tal, tá dando uma estudada recentemente, estava dizendo que alguns animais a gente poderia dizer que eles têm alguma espécie de cultura. Como assim, professor? Como assim? Eles fazem carnaval? Eles têm um saber popular? Como é que é isso? Como é que... Pensas, por exemplo, nos nossos macacos do Cerrado. Deixa eu googar aqui e te mostrar. Não sei se você já ouviu falar nisso. Mas a galera começou a pensar a cultura como passagem de saber também. Seja um passagem de saber para fazer uma cerâmica maranjoara, para fazer rede, para fazer tambor, para fazer uma panela, para fazer uma forma, mas também passagem de saberes em geral. E eles falam que alguns animais conseguem fazer essa passagem de saberes. Algum macaquinho, algum gorila, alguma orca aprendeu a fazer um negócio que vai passando meio que geração. E alguns grupos agem de um jeito e outros grupos não, da mesma espécie. Porque aquele grupo aprendeu com aquela comunidade deles. A gente poderia, então, falar que animais talvez também têm cultura. Deixa eu abrir aqui para vocês um link aqui. O senhor está mentindo, ele está inventando isso aí agora. O cara é o maior enrolador do século. Deixa eu pesquisar aqui. Vocês não estão vendo, mas eu vou compartilhar aqui para vocês. Macaco. Como é que é o nome? Quebrando. Aqui. Não sei se vocês estão vendo a notícia. Abriu a notícia para vocês. Jornal da USP. Eu recomendo muito, 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 quase uma obrigação. Vocês todo dia, toda semana abrirem o Jornal da USP. Muitas questões que vão para a FUVEST passaram por alguma discussão do Jornal da USP. Lembrar que o Jornal da USP é produzido por quem? Pela USP. Vários pesquisadores da USP. Então, você sabe mais ou menos o que a universidade está pensando. Você consegue ter um sentimento, um feeling do que a universidade está pensando. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Eu estou compartilhando? Não estou compartilhando mais os slides. Sim, né? Ok. Beleza, glória a Deus. Vamos lá. Macacos prego, como a simples pedra se transforma em ferramenta. E aí, essa pesquisa aqui observou, o estudo observacional de longo prazo, acompanhou o grupo de macacos prego que usavam pedras para quebra-coco. O trabalho descreve como esse comportamento foi sendo adquirido por esses animais ao longo do seu desenvolvimento. E como esse comportamento você vai passando para gerações aqui. Vou passar para uma outra tela aqui para mim, para ficar mais fácil. A pedra ferramenta, deixa eu dar um zoom aqui, que eu sei que vocês estão no J5, não dá para ver direito. Aqui, os macaquinhos, ó, que bonitinho. O negócio aí é um saber que você já pode puxar aí com o seu crush.
Você sabia que macacos pregos, eles estão usando uma pedra como ferramenta para quebra-coco lá no Cerrado? Deixa eu dar um Google aqui se é Cerrado mesmo. É, Cerrado, Caatinga e Cerrado. Os estudos observacional longo foi realizado em julho de 2016 a maio de 2018 na Fazenda Boa Vista, região do sul do Piauí, numa área de transição de biomas entre a Caatinga e o Cerrado. Os pesquisadores colocaram câmeras fixas para filmar a atividade de um grupo de cerca de 33 macacos pregos e 4 momentos, 2 na estação seca e chuvosa. Por meio de análise de vídeo, foi possível acompanhar o desenvolvimento dos animais aprendizes nesse processo de uso de pedra como ferramenta e de como esse processo foi adquirido ao longo do tempo. Viu? Bicho. Todos os macacos pregos fazem isso? Não. Esse grupo aí começou a fazer. E aí uma galera começou a discutir se a gente não podia chamar isso de cultura também. Mas eu viajei bastante, né? Mas isso aí para uma prova, para uma dissertação. Ok, aprendizagem social. Patrícia e a Briseida, Briseida, como que nome? Destacam que o uso de ferramentas por macaco é uma tradição, olha aí, uma tradição. Alguns chamam isso de cultura, mas eles preferem usar o termo tradição, ou seja, passa de um animal para o outro, mas não é uma transmissão genética, e sim uma transmissão social. Que lindo, né? É tão bom ser inteligente, né? Transmissão social. Então, essa ideia, talvez, a gente falar que só os humanos produzem cultura, depende do que você está dizendo que é cultura. Transmissão de conhecimento, uma tradição e tal, é cultura? Então, alguns animais têm. Por exemplo, os macacos pregos lá do Piauí. Curioso, né? Não sei se alguém aí quer fazer VET, biológicas e tal, mas aí, ó. Tipo, Piauí, ficar filmando aí durante o ano, sendo mordido por mosquito e tal, ganhando R$ 1.000 da FAPESP. É o sonho aí de muita gente. Voltando aqui para os slides. Vou abrir. Vocês teriam um macaquinho prego, enquanto está abrindo aqui a outra página? Na sua casa? Quem teria aí? Faz um joinha. Quem gostaria de ter um macaquinho prego em casa? Ah, que bom. Muita gente dizendo eu não. Eu ia esperar alguém falar que sim, para eu julgar. Eu ia falar, bom, bicho da natureza, você quer prender na sua casa e tal. Eu ia lacrar agora. Pô, ninguém me deu essa oportunidade de lacrar. Eu sou contra zoológico também, que fique claro aqui. Deixa os bichos na natureza. Zoológico é errado. Zoológico é uma prisão a céu aberto. Fique aqui minha indignação. Vamos lá. Ciência social. Eu falei sobre cultura e tal, a gente ainda vai estudar antropologia e tal, discutir sobre isso, mas eu só divaguei porque alguns falam, bom, só os humanos produzem cultura. Bom, tem alguns animaizinhos que passam tradição e tal, passam conhecimento, que não é transmitido geneticamente, é realmente aprendizado. Isso é cultura? Se for, os animais também produzem cultura. Bom, ciência política, a gente vai falar sobre relação de poder, instituição política, como é o Estado, como é o poder, as formas de poder. A gente vai falar sobre sociologia também, análise dessas relações mais estruturais, de como a sociedade funciona. Mas a gente não vai estudar só sociologia, a gente vai ver antropologia, ciência política e sociologia, ok? Observações. Aí é só uma curiosidade. No Brasil, alguns cursos. Não sei se alguém aqui quer fazer ciências sociais ou sociologia. Professor, eu quero, mas depois, na quarta graduação. Né? Um medo aí que você deve ser uma fobia já, porque todo dia você acorda pobre. Mas fora isso, no Brasil, alguns cursos, aí é só curiosidade, vão ser chamados de ciências sociais. Quando você faz ciências sociais, às vezes você tem uma habilitação para tanto fazer concurso de sociologia, ciência política, antropologia, e alguns lugares, algumas universidades, você faz ciências sociais e sai com habilitação específica em antropologia ou em ciência política. E existe algumas universidades que têm um curso chamado sociologia, antropologia, ciência política, é só um curso que vai dar um foco maior. Mas a maioria dos cursos, na verdade, que eu vi por aí nas federais, se chamam de ciências sociais, que abrange as três coisas: sociologia, ciência política e antropologia. Curiosidade aí para vocês, para quem é maluco aí, quer fazer sociais. E a gente já está indo para o fim, e a gente vai fazer várias questões, né? Você sabe que a gente tem várias questões. Imaginação sociológica. O que é imaginação sociológica? E a gente vai ter que pensar. A pessoa não gosta de pensar. Então, aí é o problema, né, meu amigo? Você vai fazer o vestibular e não gosta de pensar. Complicado. Pegar, cadê minha...
Queria uma Xuxinha, eu esqueci onde está minha Xuxinha. Vai ficar no meu braço. Só olhar rapidamente aqui. Geralmente eu tirei, eu perdi, mas bora lá. Imaginação sociológica. Em face do mundo considerado familiar, governado pela rotina, capaz de reconfirmar a crença, a sociologia ela pode surgir como algo estranho, irritante, intrometido. Esse é o Zygmunt Bauman falando isso. E o que vai ser imaginação sociológica? Esse cara, Wright Mills, não sei como fala o nome dele, ele vai descrever esse termo, Sociological Imagination, é o neologismo da sociologia criado pelo cientista norte-americano, o Mills. Ele vai dizer que a imaginação sociológica é uma forma de a gente ir além das nossas rotinas familiares, para enxergar nosso cotidiano como algo novo, ter esse olhar sociológico sobre as coisas. Em face ao mundo considerado familiar, dentro da nossa rotina, você olhar um pouco diferente. Olhar um quadro mais amplo das coisas. Ver a relação entre questões públicas e problemas pessoais. Tentar ver o mundo de outra forma. Por exemplo, uma xícara de café. O que vocês pensam aí quando vê uma xícara de café? Eu não penso nada. A cabeça vazio, vazio, vazio. Só tem grilos tocando. Não, mas o que você pensa? Ah, não, professor, eu penso em bebê, eu penso Dona Florinda, eu penso em Chaves, eu penso em cafeína, eu penso em drogas, eu penso em LSD, eu penso. Pô, calma aí, professor, tá subindo muito aí o ritmo, mas eu penso em várias coisas, eu penso em política do café com leite, eu penso de Getúlio Vargas, olha aí o nerd aí, falando das coisas. Penso em derby do azul, assim, a relação que tem. Porque, por exemplo, cigarrinho aí, o normal, o derby, você pode comprar e já um cigarro de outras ervas você não pode. Qual a diferença? Bom, você pensa em várias coisas. Isso é imaginação sociológica. Você olhar para o comum familiar e começar a pensar ele fora apenas disso aqui. Gilmore Girls, eu acho que eu sei a referência, mas eu não sei. Bom, e aí algumas coisas. Eu peguei isso de um livro e tal, vocês têm a referência no final. Bom, primeiro o valor simbólico de se tomar café, como um ritual social. A gente fala, ah, não, vamos tomar um cafezinho, coisa de brasileiro, você chegou em casa e tal, oh, tem um café aí para mim e tal. Um ritual social. Outra coisa, o status do café como uma droga aceita no Ocidente. É uma droga, o café, tô te falando isso aí. Se é uma droga, é uma droga. Infelizmente, eu tenho que te contar essa realidade aqui. Se você não sabia, infelizmente, eu tenho que te contar isso aqui. O café é uma droga, só que é uma droga aceita no Ocidente. Que contrasta, que vai de encontro com outras substâncias antissociais e a proibição do café em outras culturas. Tem cultura que é proibido você tomar café. Viu? Nem é o café normal, nem o café de artista. Todo café. Tem algumas culturas, algumas religiões e tal. Então, mas por que isso é assim? A disponibilidade do café como uma mercadoria. É uma droga, aceita pelo Ocidente, mas é, é aceita de alguma forma. O resultado de um sistema complexo de produção, distribuição do planeta, é consumido principalmente em países ricos, consumido não, acho que aí é fabricado principalmente em países pobres. A introdução relativamente recente do café, é recente na dieta ocidental, a partir do século XIX, que vai entrar realmente o cafezinho ali, após a expansão colonial na América do Sul e na África e tal. Então, você pensar tudo isso. O significância do ato de tomar um café como uma escolha de um estilo de vida. É um estilo de vida? Não, eu tomo um cafezinho, eu tomo um chá, a postura diante disso, mas acho que o principal aí que eu, pelo menos, abordaria, alguma coisa caiu no meu olho aqui, não sei se é lágrimas. Agora, voltando aqui. É o café como uma droga social aceita. É uma coisa que você poderia pensar. E ou cigarro também. Essa é a imaginação sociológica. Como você está tirando algo de algo comum, cotidiano, familiarizado, um outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Essa imaginação sociológica eu acho muito importante para o vestibular, para uma redação. Você ir para o senso comum, para onde todo mundo vai, pô, você está rodado, filho. Tá rodando. Você pode tirar ali uns 600 e tal, mas você está indo para onde todo mundo vai.
Ah, professor, então eu vou fazer muito diferente. Se a redação é sobre a Amazônia, eu vou começar a falar sobre o Cerrado, sobre a derretimento da geleira, vou falar sobre a chuva no Rio Grande do Norte, vou falar sobre a violência contra a mulher. Pô, aí você está fugindo do tema. Isso não é sair do comum da pessoa. É você trabalhar de forma, você mostrar para a cara que vai ler tua redação que você tem um conhecimento mais profundo. Você partiu ali do ponto raso. Como eu falei ali sobre o senso comum e conhecimento científico. A galera só vai passar pelo raso ali, falando, ó, deixa o senso comum de lado, vamos para o conhecimento científico. E outra galera vai se aprofundar. Vai chegar com Paulo Freire, com Boaventura de Souza Santos, falando que pode ser complementar, o processo de você pensar o conhecimento popular também na ajuda de construção do conhecimento científico, de você tornar o conhecimento científico mais popularizado, e você fazer essa interconexão. O conhecimento sociológico, a imaginação sociológica vai te levar a fazer isso. E aí, só interessante é mais um comentário aleatório aí dos horas que eu faço sobre o cigarro. Eu estava pensando que alguém citou cigarro. Eu vi recentemente numa entrevista, tenho que até buscar, ou foi num texto que eu li, ou foi num sonho, alguma coisa assim, eu não lembro direito as fontes, ou foi no Twitter, que é até pior, eu preferia que fosse um sonho, que o cigarro, por exemplo, cigarro também faz mal e tudo mais, pode ser contrabandeado, mas aí tem uma galera que vai entrar com a discussão, não vamos liberar maconha. Se você é a favor da liberação da maconha, não vou entrar nessa opinião. Mas só essa discussão de não vamos liberar maconha porque vai aumentar o número de usuários e vai prejudicar o sistema, o SUS e tal, de saúde, todo mundo vai ser maconheiro, seu pai vai começar a usar maconha, bater na sua mãe e tal, sei o que. Quem já conheceu os usuários sabe que se tentar jogar uma pedra em alguém é perigoso acertar na própria cabeça, se conseguir levantar, entendeu? Mas fora isso, aí o cara deu o exemplo do cigarro. Cigarro que poderia ser proibido, banido, mas a gente começou uma política, uma campanha social. Por quê? Cigarro não é proibido, cigarro pode ser vendido, não é algo tipo, legalizado, é algo que não tem, tipo, não tem uma perseguição social, não tem um estigma contra um grupo específico. E você, através de campanhas. Acho que foi no podcast, eu vou até indicar para vocês. Eu estava lendo sobre tabagismo, não, escutando. E aí falando como ao longo do tempo as campanhas antitabagismo, as campanhas nas escolas, as propagandas, a restrição da venda, a restrição de propagandas e tal, fez com que o número de pessoas usuárias de cigarros diminuísse no Brasil. E assim, drasticamente, assim, de você não é tão comum ver, tipo, as pessoas fumando em sala, porque primeiro que não pode e tal, mas também até na rua e tal, foi diminuindo. Ao invés de ter um aumento, é algo legalizado e tal. Como é algo legalizado, que a gente possa discutir abertamente, pode falar sobre, pode fazer campanha de prevenção, pode trabalhar melhor com a venda, pode regulamentar a venda, pode cobrar imposto sobre a cadeia de produção, você conseguiu, de certa forma, diminuir o consumo. Então você é a favor e tal? Você usa... Não, não é isso. Mas é só essa discussão para você ver como as coisas são um pouco mais complexas. Quando você sai ali apenas da ponta e entra um pouco mais na profundidade das coisas, você vê que... E aí, para uma imaginação sociológica, isso é importante. Não sei se deu para entender o ponto, o argumento. Mas eu achei bem interessante. Pensar sociologicamente. O olhar sociológico é do geral para o particular. O olhar científico e estranho normal é um olhar crítico. Vamos lá. Podemos concluir que aprender a pensar com a sociologia é uma forma de compreender o mundo dos homens, ou das pessoas, que também abre a possibilidade de pensá-lo de diferentes maneiras. Pensar a situação que você vive, a situação social, o mundo, os relacionamentos, a monogamia, eu nem consigo falar direito, assim, a poli alguma coisa, sei lá, que esses jovens estão inventando agora, mas pensar como as estruturas sociais se dão, as relações amorosas, afetivas, economia, também abre a possibilidade de pensar que poderia ser diferente. A relação econômica poderia ser diferente, a relação amorosa poderia ser diferente, a relação que a gente tem com algumas coisas poderia ser diferente. É abrir espaço para discussão. Pensar sociologicamente é dar sentido à condição humana por meio de uma análise de numerosas teorias de independência humana. Aquela mais árdua das realidades a que nos referimos para explicar nossos motivos e efeitos dessa sua ativação. Basicamente olhar sociológico, você vai olhar o geral, no particular, tentar entender mais de um olhar científico, e com um olhar estranho, no sentido de um pouco afastado.
Olha só, chegamos às questões. Vamos para a questão? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma discussão, algum xingamento, algum pix para fazer? Deixa aí, deixa um pix aí. Deixa um donate. Alguma dúvida? Tudo ok até aqui? Tudo certo e nada resolvido? Beleza. Vamos para a questão? Eu vou te dar 1 minuto para tentar resolver essa questão, beleza? Vou até sair aqui da tela para ficar melhor para você. 1 minuto. Professor, e eu respondo aonde? Respondo no chat? Então responde aí, na sua casa mesmo, para sua mãe. Escreve na caneta, escreve no braço, tatua, pega o braço da sua irmã, escreve o gabarito. Então, fica à vontade. É só para ler e pense se vocês conseguem responder. Beleza, beleza. Acho que já deu tempo aí, galera. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Posso responder? Valendo? Valendo. Sobre a relação entre senso comum e conhecimento científico, considere as seguintes afirmações. As informações a seguir. A sociologia, como representante do conhecimento científico, permite a desnaturalização dos fenômenos sociais nas formas apresentadas pelo senso comum. Professor, eu não entendi nada. Desnaturalização? Não entendi. Eu não entendi. Desculpe, meu amigo, mas eu não entendi. Tudo bem, vamos pular essa. Você não entendeu, beleza, deixa ali o mais ou menos. O difícil é chegar até o final e você não ter entendido nada, aí complicou. Mas bora lá, na 2, então. Enquanto o senso comum está submetido à experiência e às aparências, a validade do conhecimento científico está submetida aos dados, metodologicamente conquistados. Pô, isso aí tá certo? Tá, claro que tá certo. Senso comum é a experiência, as aparências, o conhecimento científico é o método, é os dados. Beleza, então a gente tem que a 2 está certa. Se a 2 está certa, vamos aqui. Ó, aqui não tem 2, aqui não tem 2. É, a gente já eliminou então essas daqui, né? Ó, que legal, né? Você já vai eliminando. Já tem aqui 3 para chutar. E aí, quando você chutar, provavelmente você vai chutar errado. Mas você eliminou pelo menos 2 ali que você tinha certeza que estava. Ora, o preconceito racial é um exemplo de senso comum, cabendo às ciências sociais compreender esses mecanismos sociais, ou compreender funcionamento. Certo, tá certo. E aí eu tenho um livro para indicar. Você só indica livro, você não tem outra coisa para fazer, não? Não indica um jogo, alguma coisinha. Cara, eu comecei a ler um livro hoje, uma amiga me indicou, um lance me indicou. Pessoal, eu não sei ler, eu não gosto de ler. Então, lê o audiolivro. Eu vou jogar aqui o audiolivro. Eu vou jogar depois lá no grupo também. O audiolivro é esse, e o nome do livro é O Avesso da Pele. O Avesso da Pele. Só eu não gosto de ler. Ler me cansa, avisar é muita letra e tal, sem figurinha. Eu só leio livro com figurinha. A Bíblia eu só consegui ler na igreja quando eu comprei a livro ilustrado. E depois que saiu a novela também para acompanhar. Isso, Jefferson Tenório, exatamente. O Avesso da Pele, dá uma lida nele. Eu acho interessante, sem página. Não, eu não gosto de ler. Vê o audiolivro, escuta, deita e tal, vê o audiolivro. Aí é interessante. Eu comecei a ler, quando vocês terminarem, eu também estou vendo o audiolivro, que eu não tenho tempo para ficar lendo feito nerd, eu não sou nerd. Eu fico vendo o audiolivro. Ouvindo, quer dizer.
Bom, bora para a próxima. Então, a 3 está certa? Tá, meu amigo. Você aceita de presente? Eu aceito também, Kibler. Se quiser me dar, tô aqui. Meu aniversário pode ser, tá perto, pode estar longe. Eu quero um presente aí de vocês. Um Trento, Trento Dark. Então, a gente... Ó, aqui tem 3. Aqui tem 3. Opa! Eliminamos essa daqui. Aqui não tem 3. Então, a gente vai ficar D e E. Agora é hora do chute, meu amigo. Se você não sabe, é hora de você chutar. Provavelmente você vai chutar errada. O senso comum é um elemento da cultura de uma sociedade. Portanto, não está acessível para análise do conhecimento científico. O quê? Eu te dei o exemplo lá do menino que urinava na pimenteira. Como o senso comum pode ser objeto de análise do conhecimento científico? É um exemplo, eu te dei. Isso era um exemplo? Era, meu amigo. Então, isso aqui está errado. O senso comum ele pode ser objeto de análise, ele pode ser acessível pelo conhecimento científico. O racismo, por exemplo, na alternativa de cima, falava que preconceito racial é um exemplo de senso comum. E as ciências sociais, cabe a ela compreender esse mecanismo, como é que funciona. Então, a 4 está certa. Então, está certo essa. Não, está errada, pelo amor de Deus. Eita, vai burrão. Essa está errada. Bom, o que nos sobra? Você sabe que a 4 está errada. Isso aqui está errado. Essa daqui não pode ser. Não pode, professor? Não pode. Então só sobrou a letra D. Então essa daqui só pode estar certa. Viu que você respondeu sem saber direito a 1. Eu tenho dúvida aqui na 1. Mas você sabe que a 2 e a 3 está certa. E você vai pausar. E é assim que você faz. Você só que tem que treinar. Você não pode passar, tipo, 15 minutos para fazer isso. Senão já era para você. A única alternativa é fazer o vestibular no outro ano. Beleza? Professor, mas me explica aí a 1, pelo amor de Deus. Explica para mim que eu tenho umas limitações. Eu explico, meu bem, eu explico. My love. Vamos lá. Desnaturalizar, que é a palavra que poderia ter pegado vocês aí, desnaturalizar os fenômenos sociais significa não perder de vista a historicidade. Pessoal, não entendi. É tirar do natural. Desnaturalizar. Não ver os fenômenos como algo natural. Racismo como algo natural. As coisas como algo natural. Desnaturalizar os fenômenos. É considerar que eles nem sempre. Meu Deus, eu fiz uma besteira. Não está certo. Eles nem sempre foram assim. Nem sempre. É desnaturalizar. É perceber que certas mudanças ou descontinuidades históricas são fruto de decisões. Não é algo da natureza, não é algo pronto, é desnaturalizar. É assim que começa a sociologia. É o que eu falei lá para vocês no começo. Beleza? Então, esse peguinho aqui que vocês poderiam ter tido, dá para entender. Ó. A sociologia, como representa o conhecimento científico, permite a desnaturalização dos fenômenos da sociedade, sociais, nas formas apresentadas pelo senso comum. Então, não vê de forma natural. É ter aquele pensamento do porquê só isso. É ter aquele pensamento do que porquê só pode fugir, é desnaturalizar as coisas. É pensar, bom, isso é realmente natureza, isso foi os deuses e tal. Pensar que poderia ser de outra forma. Então, isso aqui está certo. Beleza? Com a explicação aí. Mas você também chegava à resposta sem saber. Eliminação. Sabendo, você acertaria mais. Tranquilo? Novo de loja? Todo mundo acertou? Com certeza. Agora que eu dei a resposta, né? Vamos para a próxima. Enem 2013. Toma, cachorro doido. Vamos lá. Enem 2013. Bora ver aí. Valendo tua vida. Vamos ver se você acerta. Não, a vida não vai apostar, não. Valendo sua mãe. Vamos lá. Se sua mãe souber que você está apostando por aí, tu morre. Um minutinho.
Bora, meu amigo, tu não tem tempo do mundo, não. Vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus. Ao comparar as maneiras como a sociedade. Professor, você está lendo aonde? Estou lendo aqui, meu amigo. Ao comparar, você não começa lá do texto, não. Se você começou do texto, começou errado. Você começa da pergunta. Professor, como é que eu treino? Treine isso em casa. Treine isso em casa. Vai treinando, fazendo várias questões. Porque aqui você lê aqui, vai ver o texto e volta para a pergunta. Quando você lê o texto, você lê o texto, descobre o que, ele queria, aí volta para o texto. Porra, para ler duas vezes, você não vai ter tempo para ler o Enem duas vezes, não. Ao comparar as maneiras com que a sociedade tem lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de. Bom, eu poderia ir direto para a resposta aqui, mas vamos ler. Também não vamos chutar o que o autor pensou. Quando ninguém duvida, quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem e deve ser celebrada entre os parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de que não desaparecerá completamente, esperando a ressurreição. Esse é o homem da Idade Média. Pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea, ou seja, no contemporâneo aqui, do sentimento religioso, fez da morte uma provocação aterrorizante, uma provação aterrorizante. Um trampolim para as trevas, para o desconhecido. Na Idade Média pensava assim, contemporâneo pensava assim. Sobre o que é? Mercantilização da crença religiosa? Estão vendendo? Não só estão vendendo, tem uns pastores aí que estão vendendo Cristo. Não, mas não está te perguntando isso, não, meu amigo. Não quer a tua opinião, não. Ele quer saber o que o autor estava pensando. O erro de muitas das questões é ler a pergunta e já começar a pensar na resposta que eu, estudante, daria. Mas não é a resposta que você daria, é que o autor quis dar ali. Não é o que você. Ninguém quer saber a sua opinião no Enem. Eu sou, não fala isso, eu fico triste. Mas não. A pessoa quer saber, exceto lá na redação e tal. Mas nas questões, o que esse autor aqui estava falando? O que o autor estava considerando? Leia o texto e tenta tirar o que esse cara está pensando, mesmo que vá contra o que você pensa. Então não é mercantilização, não tem nada a ver. Transformação da representação social. Bom, eu ficaria com essa. Aqui está falando sobre transformações das representações sociais. Como eu vejo a morte em determinado tempo, determinada época. Como essas coisas estão em transformação. Como a sociedade está em transformação. Como eu leio um fato, uma coisa humana, de diferente forma, dependendo da cultura, dependendo da região, dependendo do tempo. Não é algo estático, é algo dinâmico. As culturas, as pessoas são algo dinâmico. Perceber isso como não ser um algo divino, como não ser algo natural, como ser um objeto de mudança, de transformação e não natural, é um papel da sociologia. Disseminação de um ateísmo nos países de maioria cristã, só estão espalhando o ateísmo por aí. Cada dia estão fechando uma Assembleia de Deus e abrindo um bar. Não é isso, não é a tua opinião novamente. Diminuição, eu preferia até mais Assembleia de Deus que bar, porque eu não bebo, entendeu? Só se o bar vender suco. Se um dia me convidar, me convide para a igreja, mas não me convide para bar, não, pelo amor de Deus. Bar aqui não. Diminuição da distância entre o saber científico e o eclesiástico. Poderia até falar que sim, entendeu? Mas não é a diminuição da distância. Na verdade, poderia ser um aumento, né, entre o saber científico e o que a igreja pensa. Na verdade, é um aumento, e não a diminuição dessa distância. Amadurecimento da consciência religiosa, da consciência ligada à civilização moderna. Não sei, nem faz. Ah, não, eles estão amadurecendo. Não é questão de amadurecimento, não é questão que o que lá no medieval pensava era pior e agora o que pensa é melhor. A questão não é essa que está sendo colocada. Não, porque eles eram burros, eles achavam que ia ter reencarnação e tal, e morria alegremente, sorrindo. Não, pode dar um tiro nos peitos aqui que amanhã eu vou nascer. Mete bala aqui nos peitos do pai que eu vou nascer no outro dia. Não, não era isso. E agora não, como as pessoas sabem que talvez não tenha e tal, as pessoas estão medo e tal. A questão não é essa. Não é o amadurecimento de uma consciência. A gente não fala nessa. Principalmente quando a gente está falando de cultura e sociedade, a gente não fala de evolução cultural, de evolução. Não, porque lá eles sabem menos, aqui sabem. A questão não é essa. A questão é as representações sociais, como eu enxergo o mundo, como eu leio o mundo, estão em transformação. A sociedade é dinâmica, as culturas são dinâmicas, as pessoas são dinâmicas. Beleza? Novo de loja? Pronto para o Enem? Se fosse hoje o Enem, você tiraria 1.000? Agora eu vou mais rápido, eu vou lendo com vocês, tá? Porque vocês demoram demais, eu começo a ficar agoniado porque vocês são lentos. Deixa eu só trocar aqui minha tela. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Não. Entrei aqui também num outro perfil, facilita para mim. Bom,
Responderam já? Nem sabia que era para começar, professor. As possibilidades tecnológicas da Unesp aí. Para quem quer para a Unesp, aquele fim de mundo. Não, brincadeira. Eu falo para vocês, rapidamente aí, tentem com todos os vestibulares. Façam a prova da Unicamp, faça a prova da Unesp, faça a prova da Santa Casa, faça a prova da USP, da FUVEST, faça o Enem. Se eu não vou dar conta, estudem para um. O assunto que você vai estudar para um vai te utilizar no outro. A forma que vai ser cobrada vai ser diferente. Mas isso garante que aumente suas possibilidades e você vai meio que perdendo medo de fazer prova. Vai perdendo medo de dar errado. Você vai se acostumando. Façam várias questões, façam várias provas, se inscrevam em vários vestibulares, peçam isenção de tudo e vão para frente. Tentem tudo que pode não rolar USP, mas pode rolar Unesp, pode rolar Unicamp, pode rolar, sei lá, uma bolsa na Santa Casa. Tentem fazer o máximo possível de vestibular. Só que façam várias questões. A possibilidade da tecnologia descrita no texto permite afirmar que, bora lá, nosso conhecimento científico está começando a nos capacitar a interferir diretamente nas bases biológicas e psicológicas. Basicamente, o texto todo vai ser esse. Como o conhecimento científico está cada dia possível. Pensa no Neuralink, do Elon Musk, você mexer coisas com a mente através de um chip implantado na sua cabeça, chip da besta. Eu não quero falar nada não, mas isso aí tá na Bíblia. Eu desconfiaria, mas tudo bem, né? A galera não. O Elon Musk é cristão, mas tudo bem, né? Quando implantar o chip, entrar na sua casa e implantar o chip na cabeça da sua mãe, quero ver defender o Elon Musk. Mas outra história. O que o texto está falando é sobre essa interferência, como a gente consegue interferir nessas bases biológicas e psicológicas dos seres humanos. A possibilidade tecnológica deste no texto permite afirmar que o aprimoramento visado pelos pesquisadores desvaloriza o progresso. Não, não desvaloriza. Não é a desvalorização do progresso científico. Vai muito contra, se você ler o texto. Tais interferências técnicas somente seria possibilidade sobre um regime político totalitário. Não. Mudanças, interferência técnica e tecnológica acontecem sempre usando o regime totalitário. Ideias espirituais e meditações permitem a concentração intensa da mente. Essa aqui é marca quem não leu o texto. Entendeu? Porque você vai ler o texto, você leu rapidamente aqui, meu Deus, foi para C. Porra, você foi para C, você marcou aí que não tem nenhuma relação. B, o caráter voluntário dos experimentos elimina a existência de controvérsia? Não. Tem controvérsias éticas, não elimina a controvérsia ética. Não é porque eu me voluntariei para colocar um chip na cabeça do Elon Musk que não tem questões éticas envolvidas. Tem. Não é porque eu sou voluntário que não tem questões éticas envolvidas. E, o recurso científico estão direcionados para o aperfeiçoamento técnico da espécie humana. Realmente, é uma questão de leitura, você lê, você vai perceber que vai para a letra E. Vai falar como esses recursos científicos estão sendo direcionados para o aperfeiçoamento técnico da espécie humana. Basicamente era esse o texto. Vamos já quase finalizando aqui. Vamos ver no horário aqui. Com base na charge, assinale a opção que caracteriza corretamente a relação entre conhecimento sociológico e senso comum. E aí tem o quadrinho. Para que ficar aí fora? Para que ficar aí fora? Aqui dentro é tão quentinho. Dentro de quê? Do senso comum. Para que você vai se perturbar com esse conhecimento científico e tal? Não, o senso comum é mais o quê? Acredita que no nosso grupo de zap, acredita que isso vai te curar, acredita que se você tomar alguma vitamina vai te curar de alguma coisa. Não, vem para o senso comum. O senso comum ele é mais o quê? Ele é mais tranquilo. O grupo do zap é mais tranquilo do que a realidade. A caverna aí, hein? Caverna de Com Platão. base na charge, assinale a opção que caracteriza corretamente a relação entre conhecimento sociológico e o senso comum. Você já viu a charge? Vamos para a pergunta aqui. Beleza, eu acho que já deu tempo. Essa aí era rápida, era bate pronto, bate pronto. A sociologia é uma ciência que desmistifica o mundo para a veracidade das leis. Essa é uma questão difícil, porque ela tem muita pegadinha. Ela parece ser fácil, mas, professor, parece que todas estão corretas. Eu acho que todas estão corretas.
Eu realmente não consigo. Eu só vou trocar aqui onde eu tô, o microfone e a câmera rapidamente. Tá? Vai parecer que eu caí, mas eu não caí. Pronto, agora eu acho que tá. Dá para escutar. Ok? Ah, beleza. Bom, vamos finalizando aqui. Deixa eu só pegar aqui a questão que a gente estava. Só troquei aqui porque eu estava agoniado com outro navegador. Seu inimigo querendo derrubar a gente, mas não vai prevalecer. Deixa eu só ir para onde a gente estava. Aqui. Bom, eu acho que você já tem a resposta, né? Vou dar 30 segundos aí para quem não estava vendo, ela acabou saindo. Bom, tentando entrar aqui. A sociologia é uma ciência que desmistifica o mundo, provando a veracidade das leis. O problema aqui, galera, aqui eu vou te falar, tá difícil. O problema é que fala que prova a veracidade das leis que regem a vida social. Esse é um problema. Ela não vai provar a veracidade das leis que regem. Vai ser uma discussão, a gente vai discutir sobre isso e tal, mas é novamente uma prova. Dizer, não, a sociedade funciona por X, isso, isso e isso. Não, não é assim. Não é assim, tá bom? Não é prova, a gente vai revelar como é que a sociedade. Tanto é que você viu que vai ter vários pensadores, não vai ter só um. Vamos para B. A sociologia combate o senso comum, medindo e comprovando os mecanismos, novamente, comprovando os mecanismos que funcionam a instituição. Comprovando como funciona. Provando como funciona. Vocês percebem agora, está percebendo onde é que estava o erro? A sociologia elabora marcos teóricos e conceito analítico para esclarecer as pessoas. Esclarecer pessoas. Liberante, não. Aqui a gente está falando mais da sociedade, não de pessoas. Esclarecer as pessoas. A sociologia é um campo de conhecimento que modifica a percepção rotineira, alterando a visão sobre a vida no mundo ao redor. Não, isso parece certo. A sociologia é um campo de conhecimento que modifica a percepção rotineira, como você vê o mundo. A sociologia é um saber que estuda hábitos, costumes e tradições.
derivandas do senso comum. Essa eu acho que está errado pelo final, galera. O que vocês acham? Eu acho que ficamos então com a letra D. Sociologia é um saber que estuda hábitos, costumes e tradições, ok. Mas derivando elas do senso comum, não. Não é por aí. A sociologia estuda o senso comum também. Então a gente fica, a sociologia é um campo de conhecimento que modifica a percepção rotineira, alterando a visão sobre a vida e o mundo ao redor. Essa é uma questão de FGV um pouco mais elaborada, mas dá para se sair. Deixa eu olhar só se tem mais uma aqui. Eu vou responder essa aqui e a gente finaliza. Vocês vão responder, porque ela é fácil, tá? Essa é só mais de decorar. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, infelizmente, não vai saber. E aí, já conseguiram? Difícil? Se eu não consigo acertar. Se eu disse que era fácil, mas eu acho que você está mentindo. Não é tão fácil como eu imaginei que fosse. Bom, bora lá então. Se você, vamos lá, tudo se resolve, tudo se resolve, tudo se resolve. Manter, surgimento da sociologia, manter a interpretação mágica da realidade, manter a interpretação com patrimônio. Não, não é manter. Pô, desculpa, não era essa. Desculpa, sei que você marcou, mas manter a estrutura do pensamento mítica, manter a estrutura do pensamento, manter a estrutura. A sociologia foi criada para isso? É isso mesmo que você queria marcar? Condicionar o indivíduo através de rituais, agir e pensar conforme o ensinamento transmitido pelos deuses. Condicionar os indivíduos, não. Considerar os fenômenos sociais como propriedade exclusiva de força transcendental. Os fenômenos sociais são exclusivos dos deuses e tal, de fenômeno. Não. Observar, medir, comprovar as regras tornam-se possível, através da razão, prever e controlar os fenômenos sociais. Ela surge aí, com essa ideia, que a gente poderia realmente prever, através da razão, controlar, ela surge por aí. A sociologia vai surgir aí. Como essa física da sociedade. Assim como a física previa os fenômenos naturais, a física da sociedade, a sociologia poderia prever os fenômenos da sociedade. A gente poderia usar ela para interpretar os fenômenos da sociedade. Bom, é isso. Eu vou só pausar a gravação para quem tiver pergunta pode fazer aí, tá? Sugerência da gravação. Para a gravação.